reino de Deus, ele é exclusivo. Todo reino, ele é exclusivo. Para você entrar naquele reino, você fazer parte, comercializar, ter o direito à vida, era o rei que concedia. O direito de se casar, era o rei que tinha que autorizar. As posses. Então, no reino não há divisão, não há confusão. Quem é que manda? Quem tem autoridade? É o rei. E no reino de Deus, quem tem autoridade é Deus. Ele se fez carne em Jesus Cristo e habitou no meio de nós para nos dar o acesso que tinha sido bloqueado. O véu do templo, quando se rasgou, simbolizou a abertura total para que todos possam adentrar. Hebreus vai dizer que foi aberto um novo e vivo caminho. Então, o reino, quando nós falamos de reino, nós estamos falando de um local onde tem um soberano que domina e todos os súditos sabem exatamente quem é que manda e obedece às suas leis. Quando Jesus diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, ele não está dizendo literalmente que esse reino ele está em algum lugar aqui na terra. Tem vários filmes, né? A procura da cidade de Eldorado, a procura do Éden, a procura disso, a procura daquilo, como se tivesse um reino invisível no final de um arco-íris. Não é disso que Jesus está falando. Não é buscar com um mapa mundi ou uma bússola ou um mapa cartesiano. Não, é você buscar o reino de Deus que é chegado até nós. Só que esse reino não é comida nem bebida e nem um local físico. Ele é um local espiritual e ele é encontrado em Jesus. Quando ele disse, quem quiser vir ao Pai, tem que passar por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus quem nos leva ao Pai. Então nós precisamos entender que Jesus, ele é o reino de Deus. E ele veio até nós. E quando nós recebemos Jesus, nós então recebemos a nossa cidadania celestial. Nós passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Cidadão do reino de Deus nos céus. Mas aqui na terra, nós começamos a viver, como Regiane pregou na semana passada, nós começamos a viver a cidadania dos reinos de Deus, a cidadania do céu. Nós passamos a ser estrangeiros nesta terra. Por quê? Porque nós agora temos uma cidadania superior. Nós somos brasileiros, por exemplo, outros são norte-americanos, canadenses, etc. e tal, mas todos aqueles que se convertem, Felipe, Tirigoto, aqui, não, mas aqui, meu retorno, todos aqueles que se convertem ao reino de Deus, eles se convertem a Cristo Jesus, eles passam a ser cidadãos do reino de Deus, dos céus. E essa cidadania tem que ser manifesta na terra. Tem que, na terra, mostrar, como Regiane pregou, a bem-aventurança, mostrar a longanimidade, mostrar a temperança, mostrar a sede e fome de justiça, ser pessoas perdoadoras. Entende? Então, quando nós buscamos o reino de Deus? Quando eu busco a Jesus Cristo, o meu Salvador. Quanto mais eu busco a Cristo, mais o reino de Deus. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais vai ter o crescimento da fé em você. Mais vai ter a manifestação do entendimento da palavra de Deus, do reino de Deus. Por quê? Regiane falou semana passada, a Bíblia é a constituição do celestial.
Como que você entende as regras do reino onde você está? Quando você, na época bem longínqua, né? Todos os boletins dos reis eram pregados nas tabernas, eram pregados em árvores, eram pregados em praças públicas, nas igrejas, para que todo mundo tivesse acesso. Nem todo mundo sabia ler, então tinha algumas pessoas que liam, os arautos, que liam em voz alta para que as pessoas pudessem ter conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui nessa live. Estamos sendo os arautos de Deus para trazer para você que não tem a intimidade da leitura bíblica, o conhecimento, a interpretação, nós trazemos aqui para a sua vida, esclarecendo, e a sua dúvida você coloca aí nos comentários, que assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo, pedido de oração também, enfim. Então nós precisamos buscar o reino de Deus, lendo a palavra, que é a Constituição Celestial, para eu entender aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Quando eu faço a obra de Deus, quando eu começo a fazer a obra de Deus, eu também começo a manifestar o reino de Deus. Quando você compartilha o amor, quando você compartilha a cesta básica, como o Edilson falou, você dá oferta, dízimo, você ajuda o necessitado, você distribui quentinha, todas essas obras de caridade, de amor, né, que isso não nos salva, mas porque somos salvos, nós somos constrangidos a ajudar ao próximo. Quando nós fazemos isso, demonstramos justiça àquele que não merece, misericórdia com aquele que não merece nosso perdão, mas quando nós agimos dessa forma, nós vamos manifestando o reino de Deus, as pessoas vão identificando que somos diferentes. Mas não só devemos fazer a obra de Deus, mas devemos entender o reino de Deus. Devemos entender que a oração é a chave, o acesso, a ligação, a corrente, o corrente umbilical que nos liga ao reino dos céus. É como se nós temos um reino, só que fomos enviados como embaixadores para outro reino. Nós somos do céu, mas estamos como embaixadores na terra. E o que nos liga à nossa nação, ao nosso país de origem, a qual nós pertencemos? O que nos liga? A oração. Se temos algum tratado para fazer com essa nação estrangeira, eu preciso mandar comunicação ao meu rei, para que ele possa me dar as diretrizes para eu poder assinar esse acordo. Porque eu não estou como embaixador a meu bel prazer. Eu não estou como embaixador nesse novo reino estrangeiro para fazer as coisas da minha cabeça, não. Eu estou ali amando do rei, e amando do rei como embaixador, eu não posso tomar as decisões que eu acho são melhores, porque eu pensei dessa forma. Não, eu estou ali amando o rei, eu represento o rei, eu vou receber a honra que dariam ao meu rei, mas também quando eu for falar, tem que ser as palavras do meu rei. Na Bíblia tem um fato muito interessante. Davi, ele foi consolar um jovem rei que estava acabando de assumir o trono de seu pai, que havia morrido. E Davi quis mostrar consideração para esse novo rei. Por quê? Porque quando ele era peregrino, o pai desse jovem rei abrigou a família de Davi. E Davi era muito grato. E agora esse jovem foi assumir o trono. Davi mandou seus embaixadores levar presentes e levar saudações. Só que os conselheiros desse jovem rei, eles falaram assim: olha, Davi é muito astuto, Davi quer possuir o nosso reino, e ele mandou esses camaradas como espiãos. E quando aquele jovem rei ultrajou, cortou a barba daqueles servos, as roupas deles mostrando as nádegas, e mandaram ele vir embora, Davi entendeu que aquele ultraje não foi
para os homens que Davi enviou, mas aquele ultraje era a Davi. Por isso, como nós somos do reino de Deus, quando alguém se levanta contra nós, que nós estamos fazendo a obra de Deus, ele não está se levantando contra você, meu irmão, minha irmã, não. Ele está ultrajando Deus, ele está ofendendo a Deus. Por isso que Deus se levanta para nos defender. Por isso, quando nós confiamos em Deus, confiamos na justiça do reino de Deus e deixamos Deus agir, Deus dar a diretriz, a coisa realmente vai ficar ruim para o outro lado. Porque o que aconteceu, Edilson? Davi falou, não, vocês ficam aí na cidade de refúgio, espera o tempo da barba crescer e volta. Enquanto isso, Davi reuniu seus conselheiros, Joabe e os demais, e pensaram, o que iremos fazer? Enquanto isso também, do outro lado, o jovem rei lá, de Moabita, se não me foge a memória, ele estava também articulando. Contrataram, alugaram homens para guerrear contra Davi. Ou seja, um ultraje fez uma guerra. E Davi, com seus homens, seus valentes, venceram tanto esse jovem rei, como todos os outros que foram apoiá-lo. Davi aqui, ele está representando o próprio Deus, meu irmão. E nessa ilustração, quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos a Cristo, deixamos o Espírito Santo trabalhar o fruto do Espírito em nós, oramos, nos mantemos em ligação, entendendo o que é que o Pai quer fazer, porque se nós somos embaixadores, eu repito, a ordem é dele, o plano é dele, a vontade é dele, seja feita na terra como é no céu. Se a vontade é dele, o plano é dele, nós só vamos executá-lo, é ele que tem que dar diretriz, meu irmão. Aí a gente fica tentando fazer as coisas da nossa própria cabeça, não porque eu acho, não porque eu entendo, não porque assim, eu até conversando com a Regiane, como eu estava dizendo, eu falei, olha, imagine, e eu quero fazer essa pergunta para você, Edilson, e todos que nos ouvem, imagine um anjo, lá no céu, Deus se levanta para ele e fala assim, olha, desce na terra e livra o Eliel do acidente de trânsito que vai acontecer ali na frente, ó. Mas vai lá, anjo, livra ele. Imagine um anjo dizendo assim, mas, ô soberano, eu acho que seria legal deixar ele passar esse negocinho lá. Ou então o anjo fala assim, mas Senhor, não seria melhor fazer assim? Ou então o anjo falando assim, ó, Senhor, eu não concordo com isso não. Tem essa possibilidade no céu? Isso existe? Tem como isso acontecer? Aí eu pergunto, por que nós fazemos isso com Deus? Se a oração de Jesus é na terra como no céu. Se é na terra como no céu, então a ordem de Deus não tem mais nem menos. E Regiane estava esperando uma resposta de Deus, Edilson. E Regiane, eu brinco com ela que ela é um pouco Gideão, né? Ela faz um teste, aí Deus responde, ela pede para Deus inverter, aí Deus responde, ela faz de novo. Mas eu gosto, porque quando também ela tem a certeza, meu irmão, ninguém muda, ela tem a certeza que é Deus, meu amigo, ela vai até o fim, não arreda o pé. Eu já sou meio kamikaze, mas o meu problema é o seguinte, Deus mandou, eu vou, mas no meio, quando o negócio fica estreito, aí começa a bater a dúvida, Edilson, mas Senhor, eu não imaginei que era assim, Deus, e agora, Senhor? É isso mesmo? Aí que eu começo a fazer os testes. Mas Senhor, eu não imaginei que era assim, pai. É sério isso? E aí que Deus fala, por que tu não fez os testes antes? Agora não tem mais para onde correr não, vai embora. Continua. Aí eu continuo, vou e dá tudo certo. Mas eu gosto dessa postura de Regiane, nós somos diferentes, óbvio, mas eu gosto dessa postura dela. E aí eu conversando com ela, por quê? Ela estava esperando uma resposta de Deus, e olha o que Deus falou com ela na pregação, meu Deus. Ela entendeu, foi Deus direitinho para ela.
a gente nem ia ficar nesse culto, que ela foi fazer um curso. Terminou o curso, eu fui buscá-la, ela falou, vamos assistir o culto da palavra. O pregador começou a pregar, olha o que aconteceu, Deus. O pregador parou e falou assim, meu irmão, Deus está mandando falar para uma pessoa aqui agora, e eu tenho que falar, e depois eu volto a pregar. Olha só, ele falou, não está na pregação. Ele falou, não está na pregação, eu vou falar e depois eu volto a pregar. Aí ele falou assim, Deus está mandando dizer para você que obediência tardia é desobediência. E falou, agora eu vou voltar a pregar. E voltou a pregar. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, falei, e aí, meu amor? Ela falou, não tem mais dúvida, chega, já fiz todos os testes e vamos embora. É isso mesmo e vamos embora. E graças a Deus a decisão tem se mostrado muito de Deus, muito, muito de Deus. Mas é isso, meu irmão. Imagina os anjos questionando Deus. Aí por isso que Deus aparece no redemoinho com Jó e fala, Jó, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, se tu conseguir responder, depois eu te dou oportunidade no meu tribunal. E no final Jó falou, agora os meus olhos te veem. Porque se nós tivéssemos os olhos espirituais e a fé e o entendimento da palavra para entender como Deus é, como os anjos vê, meu irmão, a gente não ia questionar em nada. Quando Deus desse uma ordem, na mesma hora, não importa se o gigante é grande demais, se o problema é difícil, se é mar, se é muralha, se é muito numerosos os inimigos, não interessa. Se Deus mandou, vamos. Assim como os anjos fazem, nós precisamos mais, de forma ao cubo, 3 vezes mais. Nós precisamos obedecer, porque Deus sabe o que faz, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. O pastor pregou ontem, mensagem maravilhosa, e cravou no meu coração uma fala dele, que eu até botei no meu status. As cercas de Deus são a nossa libertação. Quando Deus diz não, é o amor que Ele tem por nós. Então, fique com essa palavra, meu irmão. Busque o reino de Deus, e o reino de Deus é buscar a obediência a Ele, é ter Jesus em nosso coração, é ter a palavra de Deus gravada em nosso coração, é ter a oração como elo de ligação com o nosso Rei, para saber qual é a sua vontade. E quando Ele dá a ordem, nós executamos, porque é assim que tem que ser. Nós estaremos...